Fala pessoal, vamos ver o que tá rolando na ESPN sobre o jogo de ontem, Botafogo e Juventude e Botafogo, 3-2. Esse jogo que começou horroroso, a gente buscou ali quase que um empate, mas não deu. O Botafogo, time reservas, perdeu mais um jogo e continuou líder. Vamos ver o que estão falando aí. Tem o Abel reclamando sobre a arbitragem, tem a SBT Sport Rio também falando do zagueiro, que o Tex falando contra o zagueiro. Já é uma coisa que eles batem na tecla há muito tempo, que chega 1000 atacantes, mas não chega zagueiro. Vamos ver isso aí também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sou o Rafael, vamos ao vídeo. É um momento de o Botafogo também identificar isso, porque no ano passado, para mim, o Botafogo sofreu ao menosprezar o calendário e negligenciar um pouco a defesa. Em algum momento, o Botafogo cede o Luiz Segovia para o Molenbeek, um dos times da rede do Textor, e fica sem opção na zaga. Ficou só com Cuesta e o Adrielson, os dois que jogaram muito, terminaram a temporada muito desgastados. E agora o filme está se repetindo. Muito ali... Até chegou o Bastos no ano passado, só que ele não conseguiu se adaptar rapidamente. E agora que se adaptou, se tornou o principal zagueiro e tá faltando também opção para jogar ali do lado dele. O Walter não tá, o Walter. Depois que passou a chamar Alter, parou de jogar bola. Então tem que voltar. Então era Lucas Halter, tudo aí. Passaram a chamar de Alter e parou de jogar bola. E até normal também que o zagueiro, primeira temporada no Botafogo, oscile, vá ali para o banco em alguns momentos, mas precisa ter essas opções para o treinador, de ter um zagueiro seguro e confiável no momento, e não há. Mas não é só isso. Nas laterais também o Botafogo tem cedido esses espaços para cruzamentos. Então o Cuiabano é um cara muito forte no apoio, que tem ali a capacidade física, mas na hora de voltar também deixa a desejar. Então os adversários têm utilizado o lado esquerdo da defesa do Botafogo para infiltrações e para alçar essas bolas na área. Então é um problema que o Arthur Jorge precisa corrigir e a diretoria se atentar. O Botafogo contratou muito também no meio-campo e no ataque, mas precisa olhar para a defesa com mais carinho, porque é um setor crucial também para todos os times. A gente fala do Palmeiras, que tem a excelência do trabalho do Abel Ferreira, é muito apoiada também na segurança que tem dos zagueiros. E até quando... até do garoto que entrou. O Vitor Reis jogando muito. Puxou da base, passou segurança e até pulou a fila do Naves, que já era uma boa opção no setor. Então é algo para o Botafogo se atentar, para não repetir o filme do ano passado em que faltou profundidade na defesa. Boas opções por ali e na Libertadores, certamente contra o Palmeiras, vai ser testado. O Palmeiras usou muito a bola aérea contra o Flamengo, foi bem sucedido e naturalmente vai ser outro expediente utilizado, sabendo também dessa inconsistência do Lucas Halter e da necessidade de um parceiro mais seguro por baixo. Falta até número aqui, ó, professor. Ali, né? Desculpe, professor, olha aqui, ó. 9h30 da noite de quarta-feira, mas desde as 4 da tarde de quarta-feira já estaremos aqui ao vivo. Esse é o duelo com informações lá do... Eu ia falar do Allianz Parque. Do Allianz Parque, não. Do Newton Santos. Primeiro jogo é no Rio de Janeiro e, obviamente, depois da partida, aquele linha de passe com o comando do amigo William Tavares. Aquele. O William Tavares, que também me disse que é muito amigo também do Cabeção da Baixada. Está feliz com a vitória do Santos sobre o Paysandu por 3-0. Voltando a falar do Botafogo, professor, agora há pouco apareceu aqui também uma tarja falando que o Botafogo venceu uma das últimas 6 partidas, é isso? É isso. E a gente tem uma tela, então, para ilustrar e para você falar, professor. Botafogo nos últimos 6 jogos, só uma vitória, 2 empates, 3 derrotas. Aproveitamento 27,8% de aproveitamento, 9 gols marcados, 11 sofridos. Preocupa? Tem o Palmeiras pela frente, professor. Ou se preocupa. E essa partida que venceu foi justamente aquela em que entregou mais intensidade. Ontem, quando começa o dia, né, foi o jogo das 11 da manhã, e você olha a escalação do Botafogo, a primeira coisa que chama a atenção é a ausência dos jogadores titulares, o Bastos, o principal deles. Mas não foi isso que pegou. Foi que quem entrou não entregou a intensidade. O time não foi intenso. A gente viu o jeito que esses gols aconteceram. Muito espaço. O Juventude teve espaço demais e, fora os gols que fez, teve outras oportunidades. Aí o Botafogo acorda para o jogo já tarde. Também, tudo bem, chama a cavalaria, dá uma reforçada. É tudo que não pode acontecer nesse confronto. Mais do que tudo, o Botafogo tem que readquirir aquela pegada, aquela mordida, aquela chegada, aquela roubada de bola na frente que ajudou o time
em boa parte da campanha passada também, mas eu acho que nesse ano de maneira mais consistente. Um Botafogo mais físico, um Botafogo mais atento, um Botafogo que recompõe. A gente citou o Carlos Alberto aqui, por exemplo, é um dos jogadores que não estão recompondo, e não só nesse jogo aí. Está fazendo uma diferença danada nos resultados, nos gols que o Botafogo toma. Certamente isso está sendo visto, né? Ninguém vai para o Palmeiras, para um confronto com o Palmeiras, dessa maneira que o Botafogo vem jogando. Não, mas eu sinto falta no Botafogo de aquela contratação de impacto, como foi do Almada, do Luiz Henrique, para a defesa. Um zagueiro ali afirmado, que chegue... O Adrielson foi um grande achado de mercado, não foi talvez essa contratação, mas um cara ali que estava muito bem, que chegou no auge físico. Então, o Textor também precisa olhar para esse setor de uma maneira mais sensível. E até a comissão técnica identificar, olha, o Walter, por exemplo, é um jogador jovem, um cara que tem projeção, pode se firmar e na temporada que vem se tornar o que o Bastos se tornou hoje. E às vezes o zagueiro leva tempo para isso. Mas para esse estágio em que o Botafogo chegou, que é de disputar título, que é de estar na briga mais uma vez por Campeonato Brasileiro, precisa se reforçar com o mesmo peso do ataque na defesa. Até porque não se forma um time e, tirando os jogadores lesionados, isso tem pesado muito para o Botafogo também, a ausência de Tiquinho, Júnior Santos, Jefinho, são caras que fazem falta nesse momento até pela característica física do time. Mas um time que tem esse repertório lá na frente se torna desequilibrado quando a gente olha as opções de defesa. E até pelos laterais, por exemplo. O Damian Soares é um cara que passa mais segurança hoje, mas o Matheus Ponte, para mim, já não é uma reposição no mesmo nível. O Cuiabano, muito físico, mas com deficiência na defesa. O Marçal, um cara que já é mais experiente hoje e não consegue dar essa verticalidade de apoio. O Cuiabano é mais importante na frente que atrás. Eu acho que o mais próximo disso que você está pedindo das contratações foi o Gregory, que é volante. Então, mas... Dali para trás, nada. Mas para a linha de defesa, tá faltando um jogador com esse status, de chegar e resolver o problema, de não ser um investimento para o futuro. E aí é algo que precisa também se mapear no mercado e até reservar um investimento. O Botafogo tem grandes opções lá na frente, mas quando a gente olha para trás, a gente não enxerga a mesma posição. Companheiro à altura para o Bastos, que é realmente, está fazendo uma temporada à altura do que foi a temporada do Adrielson no ano passado. Tem uma sugestão para o Botafogo, mas acho quase impossível. O Arthur Jorge, conversar com o conterrâneo dele, que recentemente disse que parou, falar, não, joga mais alguns meses. Olha, eu gosto. Pepe. Gosto dessa opção. Seria? Seria Vai lá, interessante. conversa com o Gajo. Mas já aposentou. Por isso que eu falei, é quase impossível, mas não seria uma boa? Ajudaria. O Botafogo tentou o Joaquim dos Santos, né? Seria um bom nome. Mas foi pro México, né? Foi pro futebol. Agora, você falou ontem, Abel, que o Botafogo não entrou com a força máxima. Eu acho que, além de tudo, não entrou com a força máxima, mas não exatamente no que se refere aos nomes. E no que você pode dar em campo. O Botafogo fez um primeiro tempo ontem de olhar o Juventude jogando. O lance do gol de cabeça é uma troca de passe que o Botafogo estava só olhando. A bola gira de um lado para o outro, inverte, domina. O cara que cruza, ninguém marca. O cara que cabeceia, ninguém marca. E assim fica. Podemos dar um pouco de mérito também para o Juventude? Claro que fez recentemente jogos muito bons com o Fluminense, os 2 jogos. Fez, apesar de dificuldade de ter 2 jogadores a menos jogando na Neoquímica, se defendeu e fez um bom jogo contra o Corinthians e faz mais um grande jogo contra o Botafogo. Não tem mérito do trabalho do Juventude? Venturismo. Abel, ninguém está tirando mérito. Eu sei, mas eu estou dizendo para nós falarmos, não estamos tirando. Do ponto de vista da falta de atitude do Botafogo no jogo. Que um jogo como esse, porque é de manhã, não sei, às vezes o cara não acorda bem e tal, mas o Botafogo foi muito permissivo com o Juventude. O Juventude tem seus méritos, o Jair Ventura está começando a ajeitar o time mais pro jeito dele, mas sem abrir mão das coisas boas que o Roger deixou. Como, por exemplo, essa bola aérea. Vamos lembrar, no meio de semana contra o Fluminense na Copa do Brasil, o Juventude fez um gol de escanteio com 6 minutos. Ontem fez com 8. Então. Um gol de escanteio. Estou dizendo que a gente está tirando mérito. E aí, quando você sai na frente... vê só o outro lado. O Corinthians só que o Botafogo foi mal contra o Juventude. O Fluminense foi mal contra o Juventude. Uma coisa é você jogar mal. E o Juventude? Uma coisa é você jogar mal, outra coisa é você não estar inteiro no jogo. O Botafogo ontem fez um primeiro tempo que ele não estava entregue no jogo. Ele estava com a cabeça em outro lugar.
E aí permitiu ao Juventude alguma tranquilidade para construir uma vantagem boa, e aí veio o contra-ataque. Não sei se a gente tem a imagem. Eu queria só mostrar para... O terceiro gol do Juventude é um absurdo o Marcelinho entrar livre na área e ninguém acompanhar. Numa jogada que ele vem com a bola lá do campo de defesa, aí ele passa. Quando ele passa para a ponta, eles param de correr atrás dele. Esquecem dele. Ah, não, acabou, não vai jogar mais nada. E aí, o Nenê recebe a bola livre e o Marcelinho faz o gol. Mais livre ainda. O Botafogo deu moleza, mas deu a oportunidade do Juventude mostrar suas qualidades, que são muitas. É um time que, por exemplo, não perde em casa. Não perde em casa. É difícil ganhar do Juventude em Caxias. O campeonato já está indo no adiantado da hora e a gente não está percebendo isso. A gente, que eu digo, todos os outros que querem... Estão percebendo, ele ganhou de grandes times lá. Né? E recentemente não perdeu do Corinthians fora, não perdeu do Fluminense fora. Belisca seus pontinhos. Ele perdeu recentemente do Criciúma. Vocês estão falando que o Juventude é um super time, é o novo Real Madrid. Nada disso, mas tem seus méritos. Está sendo feito um bom trabalho lá, que já era com o Roger e continua com o Jair Ventura. Oscilou ali, mas está resgatando. Nós vamos falar de Grêmio e Fluminense, que amanhã fazem o primeiro jogo desse confronto de oitavas de final, mando do Grêmio, jogo em Curitiba. Vamos começar com o Fluminense, porque Cícero Melo... Falei sobre isso, eu não consegui entender como é que o jogador do Botafogo é expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador do Flamengo não é expulso, quando até a língua trilha e dá na cara. Acho que há uma falta de coragem, porque é só seguir as regras. Onde é que está o critério dos lances? Porque é que o do Botafogo foi vermelho, que tem muito menos gravidade do que este, e este é amarelo? Quando nós temos recurso a VAR, não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. Acho que a arbitragem brasileira atravessa, eu não conheço no passado, eu sei que cheguei há 4 anos, atravessa um momento de crise grave, não sei porquê, mas como disse, acho que isso é claro, e a televisão e o VAR mostra isso, mete ainda mais a nu a debilidade para seguir as regras. Eu não consigo entender, sinceramente não consigo entender. O meu copo de água já transbordou, já enchi o saco, não é? Não entendo como é que, com acesso a todas essas imagens, não se tomam decisões. Tenho medo do ambiente, o ambiente que condiciona e influencia os árbitros. No Palmeiras, em casa do Palmeiras, eu não noto isso. Vamos lá, vamos analisar aqui o que é real e o que não é. O que né? é real, o que não é. O que não é. Primeiro é o seguinte, vamos ao lance do Pulgar, porque há a reclamação de que o Pulgar deveria ter sido expulso, e aí o Abel usa como referência a expulsão do Gregory, jogador do Botafogo, no jogo Botafogo e Bahia no meio de semana, certo? Válido pela Copa do Brasil. Pegou a jurisprudência. Pegou a jurisprudência. Abriram Gente, precedentes. o Pulgar, ele vai que vai, né, lá? Opa! Vocês acham que é uma simples... Tem uma outra câmera de lado, até a transmissão da partida, que ela pega que o Pulgar, ele tenta sim agredir. Ele erra, ele não consegue, ele não dá em cheio, mas ele tenta. E é o grande problema. Não é quando a gente avalia o lance do Gregory, que a gente fala, não é fazer exercício de imaginação. Não é que a gente seja muito inteligente, mas é porque acompanhar rodada após rodada. Aquilo ali naquele jogo vai ser expulsão e não necessariamente no próximo jogo vai ser. Então é uma falta de critério. Aí todo mundo vai gritar. Todo mundo vai gritar, ninguém vai ter razão. O Botafogo acha que não tem que expulsar. Talvez a gente tenha que sentar aqui e falar, eu também não acho que tem que expulsar. Só que você está no mesmo futebol brasileiro, ainda que seja a Copa do Brasil e um brasileiro. Mesmos elencos, mesmos times, mesmos jogadores, mesmos juízes. Aí você expulsa num jogo e não expulsa no outro. Então é claro que o Palmeiras vai gritar hoje. Mas o principal é você seguir um critério, né? É o que não há. Porque aqui, por exemplo, se o Pulgar tentou, ele tem que ser expulso, porque a regra fala em tentativa. Não é expulso só quem acerta, é expulso quem tenta. Quem tenta. Esse é um ponto. No caso específico. Na letra fria, acertou no meio de semana, errou hoje. E é o que vai acontecer sempre. Então, mas aí fica meio torto. Não, pela letra fria da regra tentativa. Não, sim, eu concordo. Mas fica torto, porque aí o Abel fala, não, mas se aquela com a qual eu não concordo foi expulsão, esta também deve ser. Ué, mas você não concorda com aquela, você não pode concordar com essa. Então você está pedindo o critério, não tendo o critério? Né? Acho que a gente tem que ser coerente. Sim. Aqui, para mim, é expulsão porque há tentativa. Isso está na regra. No caso do jogador do Botafogo, eu acho que houve um exagero, até porque não houve a tentativa.
Acho que isso me pareceu claro para todo mundo. Eu acho o lance de hoje até mais brusco que o outro, né? Ele é mais... Sim, mais assintoso. É mais assintoso que o outro. Mas nos dois, para mim, tem O outro tentativa. é mais lance de jogo mesmo, né? O braço aberto à disputa. O de hoje tem um safadão, mas para mim... Se bem que no lance do Botafogo, o braço fica depois da disputa. Ali é que a coisa pegou. Mas para mim os dois lances não são de expulsão e não dá para se corrigir com base na rodada da passada. Se for fazer esse revisionismo no futebol brasileiro, aí a gente vai contribuir para a pior Mas aí seria a coerência, né, Breda? Não, Porque é o seguinte, se o lance do meio de semana ele é um lance para expulsão, o de hoje teria que ser para expulsão. E o problema do meio de semana que é reapitar o jogo. O VAR hoje não chegou. Os dois árbitros... Olha o lance do Gregor aí, desculpa, Pedro. Os dois árbitros não expulsaram. Os dois árbitros. Aí, no meio de semana, o VAR reapita o jogo. Hoje o VAR não reapita. Isso. Entendeu? Então... E também tem uma ele coisa, vai buscar. Gente, ele sobe... Ele não acerta e depois ele vai buscar. William, ele não acertou, mas ele foi buscar. A imagem sempre vai parecer mais brusca. E se o árbitro tá de frente pro lance, e tava ali, olha, tá vendo o que tá acontecendo, claramente não tem ninguém na frente dele. Ele foi buscar, cara. Mas se ele no campo sentiu que isso não é uma agressão, tem de valer a interpretação desse cara aí. Mas ele tá errado. Chama pra reapitar. A interpretação dele tá errada. Tá errada. E que esse cara tenha... a possibilidade de errar e o VAR não. Se o VAR entende, olha, você viu o lance, estava de frente. Tem de valer a interpretação do campo como valeu hoje no Maracanã. E para mim são dois lances que o feeling do árbitro no campo tem de prevalecer. E o que impede o árbitro, no caso do lance do Botafogo e Bahia, ele é chamado... Ele que mantivesse o que viu na hora. Eu vi aqui, aquela acabou, imagem não trouxe nada de novo. Hoje tem falado muito do VAR, mas tem falado um pouco da falta de coerência desses hábitos. Porque não vai manter? Ele tem que manter. A imagem sempre dá uma impressão muito maior. Não tem que ir por slow motion, não se joga futebol em slow motion, não se joga futebol com replay. Exato. O Wilton Pereira Sampaio, aí estava ali no lance, percebeu o que aconteceu, estava com a visão. E valeu a visão dele. Ou buzinaram no ouvido dele. Claro. Ele falou, não, eu vou sustentar o que eu decidi, ou não buzinaram. Mas eu tô cobrindo, eu acho que é amarelo nos dois. De novo, um jogo é uma coisa, no jogo é outra coisa, e a gritaria. Esse é o problema. Essa é a questão. O problema pra mim é isso. Eu acho que eu não... Mas eu nem vou entrar, entendo a posição do Renato, do Breler. Acho que eu tento a concordar, porque não é porque é a regra que eu tenho que concordar. A regra, pra mim, muitas vezes ela é mal feita. Quem escreve, senta lá, nunca chutou uma bola. E a gente vê isso em muitas novas determinações. Algumas coisas que são até... A questão elas vão contra a mobilidade, a biomecânica. Tem muita coisa ali. Então não é porque a regra é a regra que eu tenho que concordar. Porque regra é uma coisa, determinação mas é aí, outra. Vamos lá. Determinação demais. A partir disso, o que me irrita é que o Botafogo gritou no meio de semana, o Abel gritou hoje, e semana que vem alguém vai gritar. Porque vai para um outro caminho. Então, e até na fala do Abel completa, tem coisas até boas, que ele fala, a gente precisa profissionalizar os caras, para eles terem uma cobrança também, deixando claro que também não é fácil apitar no Brasil. E sim, isso é um ponto. Acontecendo. Entendeu? Eu comentei aqui, Renato, na sexta-feira até, numa informação que eu trouxe com a Renata, os árbitros estão extremamente desgastados. Sim. Porque cada vez mais se fala de arbitragem de VAR, cada vez menos a CBF se posiciona oficialmente sobre o que está acontecendo. Sim. Cada vez mais quem fala são os dirigentes para reclamar. E tem problema de sistema, tem problema de logística, tem problema de pagamento, tem árbitro que está sem receber jogo de início de mês. Então, assim, a coisa ali é um caldeirão que é feito para dar errado. Então, assim, aí o Abel fala que é bom, a fala do Abel é boa, porque a gente precisa debater, e não se debate. Porque eu vou lançar um manifesto. Porque eu vou juntar um clube para debater. Vou fazer uma notícia de infração, isso aí é nada. A gente fica correndo atrás do próprio rabo quando a gente pega e coloca o zoom num lance e fica discutindo esse lance. Sim. Aí todo bolinho que está discutindo esse lance vai discutir outro. A gente tem que pegar e abrir o zoom e olhar pro todo. Sem falar de gestão de clube. E parar de falar, o meu time é prejudicado. O meu é. Não. O esporte é prejudicado. A competição é prejudicada quando a gente olha só pro nosso. Porque o mesmo que é ajudar ali, passa aqui, tranquilo, pra mim tá de boa, no próximo é ele que é prejudicado. Eu não acho que tá ninguém roubando ninguém. E essas coisas que o cara já quer. Tem que olhar pro todo, cara. A reestrutura parada. Esse negócio do, se aquele foi e esse também também não tá certo. Porque você acaba defendendo dois erros. Um erro não pode justificar o outro.
O Pedrão também passou uma informação aqui, estava com ela aberta aqui, Pedro. Durante o programa é isso, viu? Pega uma informação, pinta um negócio, um passa para o outro aqui, é assim que funciona. Informação aqui, Rádio Grenal no Twitter. Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, a gente está falando do Inter até agora há pouco, né? Sim. Comunica o desligamento do nosso diretor esportivo Magrão. Tomei até um susto, pensei que já era o Roger. Eu também acho falar. Mas no Inter é diferente. Muitas vezes cai diretor e não cai o técnico. Foi o Magrão. Não é a primeira vez. Então, assim, continua a dança das cadeiras lá, né? Agora o treinador acertou, agora vai o Magrão. Cabeças tem que rolar. Vamos ver até quando também vão sustentar o Roger. O Mano ganhou uma sobrevida assim. Aí a informação. Tava dando problema lá no dia a dia, viu? O Magrão, a saída dele não é por conta do resultado de hoje. Sim, questionamento de modelo, sabe, de transação, de negociação, de participação, questionamento interno, com tudo. Então, só para não parecer que está no balaio de uma decisão de treinador. Era questão de tempo. Bom, vamos ao gol do Palmeiras. Mais o gol que foi invalidado do Flaco Lopes. Mais um, né? No meio de semana teve um, agora também teve outro, de novo ali no limite da linha, né? O gol do Flaco depois da cabeçada ali do Gustavo Gomes, olha lá. Aí lá o Rossi faz a defesa. Aí o Abel também, ele dá uma justificativa que é de eu não confio nessas linhas e nesse sistema do VAR para detectar impedimento. Então, mas é a grande questão. Pergunto, você confia? Não, e os torcedores confiam? Não há quem confie, porque, primeiro, há um descrédito de todo o sistema, CBF, Comissão de Arbitragem no geral, e a gente sabe que essa não é a melhor tecnologia. É isso, porque a gente usa sempre a segunda linha. Então, é o que eu tô falando. A segunda linha não é nem o caso de linha, tô falando segunda linha, aquele material que não é original, aquele segundinho que parece original, mas é bom, é isso. Mas nesse ponto, Renato, ok, vamos então decidir como faz para melhorar. E para melhorar, vai ter que gastar dinheiro. E gastar dinheiro envolve uma parte que é política, essencialmente política. Mas a CBF não tem dinheiro, cara. Não. É uma instituição que tem. Quem tem sou eu. Você. Tá em dificuldade. Nossa. É isso. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense ontem, deu uma entrevista ali por causa do gol que não foi anulado depois do possível toque de mão do Verratti. E ele diz, nós pagamos, clubes, várias taxas daqui, e arbitragem, e administração, e taxa da federação, e a gente não vê esse dinheiro, esse investimento dos clubes sendo retornado de forma concreta no futebol. Pausa. Falar isso no sábado depois do jogo, depois de um gol polêmico, é fácil. E não adianta segunda-feira ir pra lá, almoçar, tomar café, tirar foto e... Vamos bater, tem que bater, não é na entrevista, é dentro da CBF. Isso não acontece. Mas beleza. Aí... Os clubes trabalham muito pouco para mudar o sistema. Mas se os clubes chegam à conclusão de que é uma questão de grana e que a CBF tem esse dinheiro está sendo mal utilizado. Então, segunda-feira, eu quero os 20 presidentes da CBF cobrando, fiscalizando isso. E não acontece. Mas é mais cômodo aparecer, como apareceu o Marcos Braz no meio de semana, como aparece o Mário Bittencourt depois de um clássico. Porque eles precisam dialogar com o torcedor, não com a melhoria do futebol. Também. E no fim das contas, ninguém está preocupado se o futebol vai melhorar ou piorar. Claro que não. Só estamos preocupados em o meu time, eu tenho que ter alguma vantagem para ganhar. Isso aí é a história da liga, gente. Isso aí é discussão. Há 3 anos a gente fala de liga. Os caras não conseguem sentar numa sala e chegar no... Meu, o diretor de futebol, ele só quer que o time dele ganhe e ele dê uma resposta para a torcida que é título. Acabou. Isso é discussão porque a gente chamava antigamente de conselho arbitral. Nem se tem ainda o conselho arbitral antes do campeonato, quando você decide como vai fazer as coisas. Sim. Quando se falou de estabelecer VAR no Brasil, eu lembro que o Eurico chiou muito por causa de um gol de mão que o Vasco tomou. Ele queria VAR já na rodada seguinte. Era a mesma discussão. Foi contra o Corinthians naquele 1-0. Do Jô. Gol do Jô. Era a mesma discussão se tinha dinheiro ou se não tinha dinheiro. Se tem um negócio no mundo que não pode discutir falta de dinheiro, é futebol. Eu acho um absurdo, existindo o impedimento automático, a gente sabendo que ele existe, ainda utilizar essas porcarias dessas linhas que o cara coloca lá, Abel prazer, mais pra cá ou mais pra lá. É isso. Não é só o Abel que não confia nessas linhas, ninguém confia. E que vai além, prof, não é só até a questão das linhas. Uma outra coisa que me pega muito vendo esses lances é o posicionamento das câmeras. Tem uns estádios que o posicionamento da câmera não te dá a certeza. Aí quem vai fazer a linha se lasca também. Teve, acho que no ano passado, um lance do Brasileirão, que o lance é no meio de campo, não sei se vocês lembram, que é bem rente à linha do meio de campo, e, cara, o negócio tá tão torto. Renato, o que você achou? Eu não acho nada, irmão. Não dá pra achar nada. Não dá pra achar. Você quer ver um time que joga um futebol, tem um protagonismo cada vez maior,
está envolvido em disputas maiores. O estádio do Red Bull Bragantino, ele não tem estrutura para você posicionar as melhores câmeras para o VAR. Sim. Então, assim, já complica. Não é por acaso quando a Conmebol vira e fala assim, com todo o defeito que a Conmebol tem, jogo tal precisa ter um estádio com capacidade para tantas pessoas, porque a cada fase que passa do mata-mata dela, precisa ter um número maior de câmeras. Então, assim, isso é pensado no Brasil? Não. Então, mas a tal da profissionalização dos árbitros, que muito se reivindica também. É sexo dos anjos. Não, mas... Tem árbitro que não quer, sindicato que não quer, CDF não quer falar sobre isso. Não, muitos deles não querem o também. diretor, ele quer gritar na coletiva, mas ele não quer gritar lá dentro para Tem que fazer um break, tem que fazer um break. Eles têm condições. Cadê Big Boys? Ai, Big Boys, você vai ficar aqui a semana todinha juntinho comigo? Hein? A gente se encontra quarta-feira, Big Boys. Pra quem não sabe, Big Boys é o quê, Vene Casagrande? Perdão. Palmeiras! Sabe o que ele falou aqui no meu ponto? Ele disse... Eu digo ao povo que eu fico falando Big Boys, mas às vezes ele não tá, né? E ele tava de férias. Olha que palhaçada. E aí, ele chegou e disse, como essa semana é uma semana decisiva, estarei aqui. Ah, Big Boys! Meu fogão perdeu? Perdeu. Mas olha o lado bom. Estava 3-0, eu estava desesperada, xingando o povo todo. E aí, quando chegou no 3-2, eu já estava em pé, dizendo, te amo, empata, empata, empata. Tá? Não deu, mas tem alguns pontos a serem ditos. Eu acho que o John Tex vai contratar outro atacante. A defesa tá tranquila. Calma lá. Quando vetei, na volta eu tenho uma coisa pra dizer. Drone. Líder do Brasileirão, o Botafogo visitou o Juventude no estádio Alfredo Jaconi e saiu atrás do placar logo aos 9 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio, Alan tentou afastar de cabeça e a bola bateu no peito de Danilo Boza, que fez 1-0 Juventude. Sem medo de pressionar o líder, o time gaúcho foi para cima e após cruzamento na medida, o equatoriano Carrilho ampliou o placar ainda no primeiro tempo, 2-0. E não parou por aí. Em cruzamento de Nenê, Marcelinho se jogou para fazer o terceiro do Juventude. Tentando reagir, o Botafogo foi pro ataque. Após cruzamento para a área, Cuiabano cabeceou e encobriu o goleiro Matheus Claus, diminuindo o placar, 3-1. Depois foi a vez do lateral Marçal acertar um belo chute para colocar fogo no jogo, 3-2. Apesar do alvinegro terminar melhor a partida, o resultado permaneceu. Juventude 3, Botafogo 2. Mesmo com a derrota, o Glorioso segue na liderança do campeonato. Primeira coisa, pra quem não sabe, quarta-feira o Botafogo tem talvez o jogo mais importante do ano pra ele, né? Que é o jogo da Libertadores contra hoje o maior rival pro Botafogo, que é o Palmeiras. Então, assim, um jogo de muita importância pro clube. O que o Arthur fez, que a gente entendeu ali, é que ele deu uma poupada aí pra esse jogo do Juventude, pensando, já mirando o jogo de quarta. Ah, Fernanda, mas tem dinheiro, tem elenco, tem que jogar todo jogo. Calma lá, o futebol não é por aí. Realmente, quarta é um jogo com muita exigência física e também mental. Então, acho que eu concordo com a questão do Arthur poupar. Agora, a grande pergunta do torcedor, e eu acho que não só do Botafogo, o Vene faz essa pergunta aqui várias vezes, se você começa poupando, por que você não começa com o titular e depois tira no segundo tempo e já bota o reserva, do que você bota o reserva e depois você corre atrás do resultado? Eu tô vendo muita gente fazer essa pergunta. Você já fez essa pergunta várias vezes pro Tite nesse programa. Por que não começa e depois troca? Você tem essa resposta, Vene Casagrande? Eu não tenho essa resposta, mas essa pergunta eu faço em determinados jogos. Nesse caso aí do Botafogo contra o Juventude, eu acho que o Arthur Jorge fez extremamente correto. Eu também acho. Eu acho que foi uma decisão extremamente correta. O meu ponto é o seguinte, eu vou falar aquilo que eu falei quando o Flamengo enfrentou o São Paulo, com vários jogadores poupados, um time praticamente reserva. Isso não é justificativa para jogar muito mal, como o Flamengo jogou contra o São Paulo durante 90 minutos e como o Botafogo jogou muito mal diante do Juventude no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou. Mas a partida que o Botafogo fez no primeiro tempo foi uma partida terrível, assustadora. Não é nenhum absurdo o Juventude ter feito ali 2-3-0 no primeiro tempo. Então, esse é o ponto. O problema não é poupar, vai ter jogo que você vai ter que poupar, a verdade é essa. O Arthur Jorge fez certo. Poupou pensando num jogo que é extremamente importante, e eu concordo com você que é o jogo mais importante do Botafogo na temporada, diante do Palmeiras. Obviamente tem um jogo da volta também pela Libertadores. Claro. Fez certo. Agora, não é certo jogar da maneira que jogou no primeiro tempo. Isso precisa ser corrigido. Independentemente de quem entra em campo ali, tem que fazer um jogo digno. E era assim, com todo respeito ao Juventude, não era um time assustador, embora seja no Alfredo Jaconi. Mas o Botafogo, assim, de verdade,
me espantou muito de maneira negativa no primeiro tempo. No segundo tempo, se ajustou ali e vou além. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, é capaz do Botafogo ter arrumado esse empate aí, porque de fato pressionou bastante nos minutos finais. Mas a gente não pode desprezar o adversário, assim. O Juventude não tá de bobeira. O Big Boys lembrou uma coisa muito importante. O Jair Ventura é um cara muito estratégico, principalmente quando ele encontra os times com maior investimento. Ele tem uma estratégia sempre de neutralizar a fonte do jogo, né? E aí ele vai neutralizando e vai tentando... E foi o que ele fez no primeiro tempo com o Botafogo. Tem também, a gente olha o lado do Botafogo que não fez uma boa partida, mas também tem o mérito do Juventude, que conseguiu anular algumas peças. Agora, Pedrosa, eu tenho uma opinião sobre esse jogo. Eu já tinha, e isso ficou muito nítido pra mim. Em algum momento da temporada, o Júnior Santos, ele era um cara importante ao ponto de, sem o Júnior Santos, o Botafogo não é o Botafogo. No ano passado, sem boas atuações do Tiquinho e do Eduardo, o Botafogo não era o Botafogo. E nesse momento da temporada, eu digo, tem 2 personagens que, se eles não estiverem em campo, o Botafogo não é o Botafogo. Um é o Bastos e o outro é o Luiz Henrique. Na minha opinião, com o John, são os 3 jogadores mais importantes neste momento da temporada do Botafogo. Eu vou ampliar esse debate, Fernanda. Relembra comigo aqui qual foi o time titular do Botafogo do meio pra frente ontem. Danilo Barbosa, Alan, Oscar Romero, Thiago Almada, Carlos Alberto e... Quem foi o quarto? Carlos Alberto. Carlos Alberto, Thiago Almada, Oscar Romero. Sim. Alan, Danilo Barbosa. Sim. Esses jogadores não jogam juntos. Não. O Thiago Almada não tem entrosamento nenhum com o Oscar Romero. O Carlos Alberto não tem entrosamento nenhum com o Oscar Romero. Foi Matheus Martins também. Matheus Martins, outro, era a peça que estava faltando do entrosamento. Esses jogadores não são entrosados. Alguém acha que a produção ofensiva do Botafogo no primeiro tempo foi precária porque esses jogadores são ruins? Não. É claro que não. É falta de entrosamento. É falta de jogadores que não são entrosados. E aí eu vou só finalizar o comentário aqui. John Textor contrata zagueiro. O Botafogo vai perder títulos de novo nessa temporada porque não tem zagueiro de alto nível. Porque quando o Bastos não joga, a zaga do Botafogo sempre sofre. E mesmo assim, mesmo o Bastos e o Barbosa jogando, o Botafogo precisa contratar zagueiro. Não tem zagueiro. Olha aqui, daqui a pouco eu quero saber da Nadine. Teve um empurrão na área, muito parecido com o do Halter, que já foi marcado em uma outra oportunidade contra o Cuiabá. Será que foi pênalti? Será que não foi? Nadine já vai falar sobre isso. Vou pegar carona contigo de novo, hein? De novo lá? De novo, Você gostou de Niterói? Eu amei Niterói. Olha aqui, teve polêmica de um empurrão no Carlos Alberto. A gente vai ver o que a Nadine Bastos achou. Fala, Nadine. E no jogo de Juventude Botafogo, o Botafogo reclamou de um possível pênalti que não teria sido marcado no Carlos Alberto. O árbitro que estava próximo do lance entendeu como contato normal de jogo. E, na minha opinião, isso não é lance para árbitro de vídeo. E sim, o árbitro em campo tem que interpretar se aquele contato foi faltoso ou não. O Carlos Alberto está correndo em direção ao gol e quando ele percebe que o cruzamento foi feito nas suas costas, ele para de correr para tentar mudar de direção. E tem um contato com o jogador do Juventude que também vai mudar de direção. Na minha opinião, é um contato normal de jogo. Não entendo que isso é lance para marcar a penalidade. Mas a falta de critério da arbitragem brasileira é o que gera muitas reclamações, pois em alguns lances parecidos como esse, pênalti já foi marcado. Eu achei pênalti no Carlos Alberto, como eu achei no Halter, do Halter também, que eu falei, pô, o Halter não pode fazer um pênalti desse. Gente, você empurrar o cara pelas costas assim, blum, ele tá mudando de direção, não tá mudando de direção, mas ele foi empurrado. Tá impedindo ele de disputar a jogada. Exato, pra mim foi pênalti no Carlos Alberto. Pra você também, Vene? Concordo, também como acho que eu também achei que foi pênalti no Lucas Halter, que ele fez a pênalti no dia que eu falei, meu Deus, como é que faz um pênalti bobo? É um pênalti bobo, que você empurra, faz a carga nas costas, tá aí muito bem. Olha aí, ó. Essa é a tabela do Brasileirão pra gente beber aquela água, Vene Casagrande. Pois é. Eu quase morri ontem, hein? Segue são líder. São 2 litros por dia, Cuidado tá bom? E a gente já volta. Olha o Fortaleza aí, gente. É isso aí, pessoal. O Botafogo enfrentou o Juventude e tropeçou no Alfredo Jaconi, como já é normal desde 96 acontecer. O Botafogo e o Flamengo tem uma coisa com o Alfredo Jaconi que não ganham lá desde 96, os dois. Desde 96. O Juventude fez um pacto, não sei o que acontece, que desde então, inclusive o jogo que o Botafogo enfrentou o Juventude pela Copa do Brasil, o primeiro jogo foi lá, e nós não ganhamos desde lá. Foi até que acarretou aqui a derrota na final para o Juventude da Copa do Brasil, a perda do título. Então o Botafogo e o Flamengo tem uma sina com o Juventude lá que é impressionante. E aí o Botafogo tropeçou, como bem falou aqui no SBT Esportes Rio, o Pedrosa, não pela falta de qualidade dos jogadores, mas, cara, para pensar, Romero, Carlos Alberto, que chegou há pouco tempo no elenco do Botafogo,
o Romero jogou esse ano, então não se conheciam até pouco tempo atrás. O Matheus Martins chegou agora. Almada chegou agora. Esse era o quarteto do Botafogo de ataque. Ninguém ali se conhece direito, gente. Entrosamento zero entre os atacantes do Botafogo no jogo contra o Juventude. Além da questão tática mal posicionada do Almada muito aberto pela esquerda, Romero muito aberto pela direita, a questão de entrosamento era zero. Então, bem observado pelo Pedrosa, não tinha me atentado a esse ponto e faz muito bem a gente perceber isso. Não podemos jogar com um time inteiro, um setor inteiro do campo desentrosado, onde ninguém se conhece direito. Então, o Botafogo, o Arthur Jorge falhou, na minha opinião, na escalação, não em poupar, falhou na escalação que ele optou por levar a campo, mas é isso, passou, continuamos líderes aí, a rodada ajudou, né? E vamos aí pegar o Palmeiras depois de amanhã pela Libertadores. Palmeiras que é a nossa pedra no sapato aí nos últimos anos, e é a hora de exorcizar de vez. Ganhamos deles no Brasileirão, já ganhamos deles, gol de Tiquinho, 1-0, era para ser mais, o Everton fechou o gol. É hora de a gente ganhar em casa, é imprescindível ganhar em casa no mata-mata, que você inicia o confronto, né, decidindo aqui para depois decidir fora de casa. Então você tem que fazer o resultado dentro de casa. O Botafogo tem pecado nisso ultimamente. Vale lembrar que também temos que falar que o Darmian não joga mais pelo Botafogo. Decisão acertada que prejudica muito nosso planejamento, né? Não é um erro de planejamento do Botafogo. Falam, mas o lateral que não veio até hoje. Cara, o Botafogo no elenco tem 3 laterais. Tudo bem, o Rafael quase não joga, tá machucado há muito tempo, sim, mas ele faz parte do elenco. É um lateral que, quando está à disposição, é um jogador tecnicamente muito bom e ajuda muito. Você tem aí o que todo time normalmente de bom elenco tem: um lateral jovem, que é o Matheus Ponte, e um experiente, que é o Darmian. Então, com o Rafael voltando de contusão, nós teremos 3 bons laterais à disposição, né? Uns melhores que outros, sim, mas 3 bons laterais. O Darmian cagou a porra toda. Ele cagou com o nosso planejamento, que era ruim para zaga, sim, mas para laterais não. Nós tínhamos aí 3 em cada posição, esquerdo e direito. Então, infelizmente, ele cagou com o nosso planejamento. Vamos ter que correr atrás de um outro lateral aí desesperadamente. Viria esse lateral, muito porque no final do ano o Rafael se aposenta. Então, para ter para o ano que vem aí o Matheus Ponte, o Darmian e mais um, né? Novamente 3 laterais. Viria um aí para revezar com o Darmian. Agora tem que vir ele e pro ano que vem vir mais um lateral também, né? Então ele complicou muitas coisas pra gente. Fez certo o Arthur Jorge em afastar ele e dizer que não conta mais com ele. Tem que servir de exemplo para os jogadores, ninguém fazer igual a ele. E para os times e empresários que acham que vão conseguir aliciar nossos jogadores e levar embora de graça, sem fazer força, só inventando historinha para levar o cara na base da malandragem, não vão. E outra, o Botafogo tem que acionar a FIFA contra o Darmian e principalmente contra o Peñarol, porque o Peñarol aliciou o jogador. Você não pode fechar contrato com o jogador sem falar com o clube. Primeiro você negocia com o clube, depois com o jogador. A não ser que você esteja com um jogador negociando em últimos 6 meses de contrato. Aí ele pode negociar sem que você tenha que ir falar com o clube, porque ele pode assinar um pré-contrato sem nenhum tipo de autorização de ninguém, porque em 6 meses ele estará livre no mercado. Fora isso, o Darmian tem 1 ano e meio de contrato ainda, ou seja, até ele poder assinar um pré-contrato, tem mais 1 ano de contrato pela frente. Então, aliciaram o nosso jogador. Nós hoje temos uma temporada prejudicada, colocada em risco, porque estamos sem laterais, né? Porque só o Matheus Ponte de lateral disponível hoje para o Botafogo, e é um lateral inexperiente, jovem. Então você bota em risco a temporada do Botafogo por uma questão de mau caratismo da equipe lá do Peñarol. E logicamente, né, não podemos contar com o caráter, pelo visto, do nosso Darmian Soares, que demonstrou ser um cara que é um traidor. Então temos que penalizar sim. O Darmian está sendo penalizado já, mas também o Peñarol não pode ficar impune, porque eles estão prejudicando o nosso ano. Eles tiraram um jogador titular do Botafogo, mesmo que ele não saia agora, ele está fora dos planos. Então eles tiraram o nosso lateral por questão de mau caratismo, e isso é aliciamento de jogador. Na FIFA não é permitido isso, cabe punição. Eles podem ficar aí até 2 janelas, se não me engano, sem inscrever ninguém, sem contratar ninguém. Isso é muito sério, isso pode prejudicar muito o Peñarol, então tem que ser feito. O Botafogo tem que mostrar para o mundo que não vai aceitar agora que seja feito de otário por outros clubes, por outros empresários, por outros dirigentes. É isso, pessoal.
Amanhã tem mais vídeos aqui no canal, pra gente começar a repercutir mais sobre o Palmeiras e o Botafogo e o Palmeiras, a Libertadores, o jogo que vai parar o mundo inteiro vai assistir esse jogo, o jogo que vai ser o tema das rodinhas de boteco, das mesas redondas, durante todas essas próximas 2 semanas. Então, temos que focar nesse jogo a partir de agora, esquecer um pouquinho Juventude e vamos pra cima do Palmeiras. Casa cheia, esgotar os ingressos para Palmeiras e Botafogo e Palmeiras é no Newton, o primeiro jogo. Então vai ter mosaico. O Niguema, como a gente, anunciou um mosaico dupla face. Acho que é isso, mosaico dupla face. Não sei o que seria isso, mas anunciaram que vai ter festa em todos os setores do estádio. Vai ter tipo chuva de fita em um, vai ter papel picado em outro, black hell em outro, mosaico em outro, essas coisas assim, né? Bandeirão em outro. Então vai ser uma festa absurda. Eu não sei o que é esse mosaico dupla face, mas é algo que o Botafogo já tá tão especializado em fazer mosaico que foi sem graça pra gente. Temos que inovar, fazer algo que ninguém nunca fez no mundo. Então, vamos ver o que deve ser esse mosaico dupla face. No dia do jogo, nós traremos aqui pra vocês o que aconteceu no estádio e qual é essa festa, se Deus quiser, com uma live de vitória pós um 2-0 em cima do Palmeiras, quem sabe? É isso aí. Pessoal, eu fico por aqui. Quem gostou do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que forem postados aqui no nosso Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo.